pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que vocês estejam aí firmes e fortes. Não sei se você tem uma Bíblia na sua casa, mas se você tiver, eu queria que você fosse pegar a sua Bíblia e você ficasse com ela. Vai fazer diferença nós lermos em várias versões o que está escrito lá, tá bom? Vamos lá. Todos me ouvem bem? Vocês estão me ouvindo bem? Como que está aí? Certo? Façam um okzinho aí para mim, gente, que vocês estão me ouvindo. Perfeito. Fala, pessoal. Deixa eu ver quem eu estou vendo aqui. Silvia, Érica. Eu vi Dorinha entrando. Quero ver todo mundo. Muito bem. Vamos lá. Eu estou te ouvindo bem. Perfeito. Adoro quando estão me ouvindo bem. Vamos lá. Então, Ana Cristina, Gisiele, Dina, Camila, Jucimari, Rosângela. Tem bastante gente aí. Legal. Pessoal, vamos lá. Eu queria que vocês digitassem aqui para mim quem é aqui é cristão e quando ouviu falar de aromaterapia, sentiu um frio na barriga e achou que estava mexendo com algo que não é cristão. De verdade, digita um para mim aí, quem passou por isso? Ok, Érica, muito bem. Silvia, muito bem. Pessoal, olha que coisa, né? Nós não estamos sozinhos, né? Com respeito a todas as crenças, com todas as religiões, tá? Nós aqui hoje, nós vamos falar no aspecto cristão, então não é desmerecendo nenhuma religião, não é destratando de nada, mas é falando de um aspecto cristão. Por que eu resolvi falar sobre isso hoje? Porque quando eu conheci os óleos essenciais, exatamente, Silvia, eu tinha esse mesmo sentimento, que eram substâncias que estavam imbuídas de misticismo, de crendices, de simpatias, de qualquer outra coisa que não fosse algo científico e cristão, tá bom? E eu senti isso também. E eu não só senti isso, como as pessoas com quem eu me relacionava me falaram isso. Então, eu fui chamada de bruxa, várias pessoas aí me chamaram de bruxa, e não no bom sentido da palavra, se é que tem o bom sentido da palavra bruxa, mas eu fui chamada de bruxa, eu fui chamada de louca, perguntaram para mim por que eu estava me desviando dos caminhos cristãos, e não tem nada a ver com isso, gente. Então, se você está aqui e você passou pela mesma coisa que eu quero te tranquilizar. Fique em paz. Tá? Fique em paz. Por quê? Porque quando nós estamos falando de aromaterapia, de óleos essenciais, nós estamos falando de ciência. Não demanda de eu acredito, eu não acredito, não demanda de algum tipo de energia que caiba ali. E também já quero fazer uma observação aqui, que sim, as pessoas que acreditam nisso, as pessoas que acreditam, né, em energia, em misticismo, em crendice, elas usam óleos essenciais e elas muitas vezes levam os óleos essenciais para mais perto delas, né, e com a linguagem que elas estão acostumadas a dizer. Mas o que você cristão, como eu, pode ter certeza é que nós não estamos trabalhando com algo, ou trabalhando ou usando algo que não pertence a Deus. Muito pelo contrário, tá? E se você não é cristão e de repente você está achando que eu estou ficando louca, saiba que a pessoa que é cristã, que está me assistindo, está entendendo o que eu estou dizendo. Tá bom? Me dá um ok se está todo mundo me entendendo. A Silvia balança a cabeça, a Erika balança a cabeça. Então, hoje, gente, essa aula aqui é para vocês, para que vocês entendam o que eu precisei entender há 3 anos e meio atrás, quando eu conheci os óleos essenciais. Tá bom? Então, a primeira coisa que eu quero dizer para vocês, óleos essenciais, eles não são remédios. Vocês já sabem disso. A maioria das pessoas que está aqui já sabe disso. Porém, muitas vezes nós imaginamos, ou nós usamos, ou nós ensinamos a usar
como se fosse remédio, né? Então, se você tem uma dificuldade, você usa o óleo para resolver a dificuldade. E a Bíblia, ela fala muito do antes, do não ter a dificuldade, do não estar doente, né? Então, usar os olhos para outros fins. E é isso que eu quero que vocês mais entendam hoje, tá? Qualquer momento que vocês tiverem, gente, digita a pergunta aí no chat, que eu vou fazer o possível para ajudar vocês a responder, tá bom? Primeira coisa super importante para dizer para vocês: óleos essenciais são criados por quem? Por Deus. Foi Deus que criou a natureza. Ele criou tudo. Então, lá na Bíblia, lá no Gênesis, quando ele começa a criação e ele fala assim, haja luz, e aí ele cria luz, e a gente não sabe que luz que é essa, mas ele fala sobre isso. Depois, ele fala assim, no segundo dia, né? Separa a... Tem alguém aí que quer falar alguma coisa? Mas no segundo dia ele fala assim, separe-se então as águas do céu e as águas do mar, né? Então elas se separam, a parte seca também se separa nesse dia. Lá no terceiro dia, ele diz o seguinte, que apareça a relva, as árvores. Então, no terceiro dia, gente, ele cria todas as espécies de plantas que nós conhecemos, tá? Com todas, ele criou tudo, todas as flores, todas as frutas, todas as árvores, tudo foi criado ali no terceiro dia. O que muitas vezes acontecem hoje são espécies que se juntam, né? Até os cientistas usam isso, por exemplo, o kiwi, né? Que é uma planta desenvolvida, e aí juntam uma coisa com o outro, e aí dá uma outra fruta. Mas as espécies que existiam naquela época, elas foram criadas ali, neste momento, no terceiro dia. E quando ele cria isso, ele já cria toda a alimentação do planeta. Então, ele cria ali todos os tipos de verdura, todos os tipos de fruta, todos os tipos de ervas, os tubérculos, ele já cria ali, tá? Dentro do mesmo contexto, tá tudo ali do que era mundo, tá? Do que era o mundo antes do dilúvio. E aqui a gente volta, então, a citar a Bíblia, porque a gente, como cristão, a gente entende que após o dilúvio, os continentes se separam, né? E aí que sim, existem os continentes como nós enxergamos hoje, mas antes era uma coisa só. Então estava tudo ali, todas as plantas, todas as ervas, estava tudo ali, ok? Até aqui, beleza. Nesse contexto de estar tudo ali, inclusive as plantas aromáticas, elas estavam ali, né? As frutas, estava tudo ali. Aí no quarto dia ele cria os astros, no quinto dia ele cria os animais terrestres, os animais aquáticos e os aéreos, e no sexto dia ele cria o homem, né? E os mamíferos, os animais grandes. E enfim, quando ele vê que tudo era bom, né? Quando ele enxerga ali que tudo era bom, ele fala que ele passava o dia com Adão e Eva, né? E que ele ensinava Adão e Eva, e que a gente tem essa imaginação, né? Dele andando com Adão e Eva, falando sobre o jardim, explicando. Então, vocês imaginam que a primeira aula de botânica, a primeira aula de biologia, a primeira aula de aromaterapia, ele próprio estava dando para Adão e Eva. Então, ele ensinava, olha, essa flor, ela tem esse aroma, e esse aroma, ele ajuda para que você possa ficar alegre. Lógico que antes do pecado, né, não tinha a tristeza, o mal-estar, mas ele vai ensinando. Então, ele ensina, olha, essa madeira, essa árvore, enfim, ele vai explicando tudo. Essa fruta essa fruta vai fazer muito bem para o seu organismo. Então, vocês imaginem essas conversas de Deus com Adão e Eva, e ele vai contando. Nisso, aparece o pecado, né? A terra vai se transformando, começam a aparecer as doenças, os males. Então, eu imagino a primeira vez, por exemplo, que Adão e Eva passaram mal lá no jardim, comeram alguma coisa que não fez bem, não sei como é que foi, e nem em que momento foi, mas em algum momento alguém decidiu fazer um chá com alguma erva ali, talvez uma hortelã, porque o cheiro era muito gostoso, e ferveu uma água e fez um chá. E de lá para cá, gente, são mais de 6.000 anos, onde as ervas, onde as plantas fazem parte da nossa vida diariamente, tá?
não é só dentro dos óleos essenciais. Nós nos alimentamos, e se você é daqueles que não come verdura, fica tranquilo. Trigo é planta e você come pão, e aí você também está comendo algo que foi plantado, tá? Lógico que modificado, mas é nesse sentido. Então, essa história, ela vem carregada ali de simbolismos. E quando a Bíblia começa a ser escrita, ali no tempo de Moisés, que Moisés começa a escrever a Bíblia, ele já está vivendo ali, há muitos anos depois, né, do dilúvio, inclusive, e ele já está vivendo ali numa civilização que era altamente moderna para os dias que eles estavam vivendo. Então, o Egito era o lugar mais civilizado, moderno, intelectual que existia naquela época. E Moisés, ele foi fruto de uma vida no Egito, né? Ele foi criado no Egito. Ele era o filho adotado da princesa, né? Então, quando ele tem todos os recursos de estudo que se existia naquela época, ele tinha. E olha que legal, ele vai, né? Ele está ali no Egito, ele escuta muito daquilo, ele escuta muito sobre todas as informações que eles tinham, toda a medicina, toda a biologia que eles tinham naquela época, ele escuta muito sobre isso. E aí ele é retirado do Egito e ele vai para o deserto. E quando ele vai para o deserto, a vida dele começa a mudar, ele passa a encontrar ali uma erva pegando fogo, enfim, ele vive ali casado já, mas ele vive ali e ele começa então a escrever a Bíblia e aí ele tem todos os casos. Então, o que eu quero dizer para vocês, gente? Antes de Moisés, mesmo antes de Moisés, Jacó já usava óleo. Vocês sabiam disso? Jacó é tataravô de Moisés, mas ele já usava óleo. E se vocês pegarem a Bíblia de vocês lá em Gênesis 28, 18, vocês vão confirmar aquilo que eu estou dizendo, tá? Então, Gênesis 28, 18, eu vou ler aqui. Na manhã seguinte, Jacó pegou a pedra que tinha usado como travesseiro, colocou-a em pé com uma coluna e derramou o quê? Óleo sobre o seu topo, tá? O que significa isso? Primeiro, ele estava no meio do deserto, fugindo do irmão, porque senão ia sobrar para ele. Fugindo do irmão, ele carregou o quê com ele? Quando você está fugindo de alguma coisa, você só pega aquilo que é importante para você. E ele pega óleo. A Bíblia não nos conta que óleo que é, mas diz que ele pega o óleo e derrama sobre a pedra e unge aquela pedra, né? E transforma aquele que viu? E jogou a pedra que tinha e derramou o óleo sobre seu topo. Então, olha que legal. Ele já tinha óleo com ele, provavelmente um óleo que queima, tá? Algum tipo de azeite, algum tipo nesse sentido, mas ele derrama sobre ali a pedra o óleo. E então Jacó já começa ali falando, né? Começa usando o óleo. Lá em Êxodo 25:6, um óleo é usado para unção e não mais como para acender alguma coisa, né? Porque o óleo é muito utilizado para... Eu tô perdendo... Fala que foi azeite. Muito bem, Silvia. Como eu disse, né? Um óleo que queima, né? Um óleo que traria ali um combustível. Óleo como combustível. Lá em Êxodo 25:6, o óleo já é utilizado como unção, como um incenso aromático. Olha que incrível que é isso. Quando a gente pensa que ali em Êxodo já está sendo utilizado um óleo como incenso, algo aromático, algo para trazer bem-estar. E olha como isso é incrível, gente. Todos nós, normais, né, sem nenhuma dificuldade de saúde, nós temos 5 sentidos. Talvez aquele que nós menos, até a gente conhecer os óleos essenciais, né? Mas talvez aquele que a gente menos se preocupa seja o olfato. E é um dos sentidos que Deus se preocupou muito. Todas as frutas têm um cheiro diferente, vocês já perceberam isso? Todas as flores têm um cheiro diferente.
A grama tem um cheiro diferente, as coisas têm cheiros diferentes. Deus podia ter feito tudo cheirando igual, mas ele fez cheiros diferentes, né? Então, para que você pudesse apreciar. Então, para quem gosta, por exemplo, um cheiro de... Eu acho um dos melhores cheiros que existe, é grama cortada ou cheiro de chuva. Cheiro de chuva na grama. São cheiros, assim, muito bons. Mas Deus nos dotou dessa capacidade para que nós pudéssemos sentir os cheiros. Tá? Então, lá em Êxodo 25:6, já fala sobre o cheiro, o incenso, né? O incenso aromático. Depois, tem muitas passagens, tá, gente? Muitas passagens da Bíblia que falam sobre óleo. Depois vocês usem aí um guia de busca, a Bíblia online, onde você digita óleo, depois digita unguento, depois digita ervas aromáticas. Vocês vão encontrar milhares de passagens, tá bom? Desculpa. Lá em Êxodo 30:25, ele fala sobre algo que eu achei fantástico. Vamos abrir a Bíblia lá? Êxodo 30:25. Então, tá aqui, ó, na minha versão diz assim: faça com eles o óleo sagrado para as unções, uma mistura de aromas, obra de perfumista. Esse será o óleo sagrado para as unções. Olha só, Moisés está falando assim: vamos fazer então um bálsamo, né? Um óleo sagrado, obra de perfumista. Ou seja, naquela época já existiam perfumistas. O Egito era o grande exportador de ervas daquela época. Tá? Eles eram maiores produtores e exportadores, eles exportavam para todos os outros reinos. E ele fala assim, obra de perfumista. Então, existia alguém especializado em cheiro, em combinar perfumes e combinar ervas aromáticas e aromas, tá? Então, ali, isso já fazia parte da vida deles. Depois vai falar muito, né? A Bíblia vai falar sobre vários outros óleos essenciais que não são como nós conhecemos hoje. Tá? Hoje eles vêm lindamente num vidrinho âmbar para nós, embalado, com toda a cromatografia. Claro que não era assim que eles utilizavam, né? Eles utilizavam tudo in natura, bem puro, mas eles tinham já combinações, né? Eles poderiam misturar isso. E eles já tinham entendido que esse aroma era importante, né? E mais um pouquinho para frente da Bíblia, quando fala que Maria põe um perfume nos pés de Jesus, ela fala que ela tinha um vaso de alabastro, né? O alabastro é uma espécie de pedra de... Gente, hoje é aula de história, tá? Aula de história para vocês. O alabastro é um tipo de mármore que você pode cavar. Então, as pessoas pegavam o mármore, um bloco de mármore, cavavam, esculpiam ali um frasco e colocavam ali dentro perfumes. Gente, olha que incrível. Olá, vamos ler o Êxodo 30:23, que a Érica trouxe para a gente. Deixa eu só encontrar aqui. Junte as seguintes especiarias. Obrigada, Regiane, um prazer. Junte as seguintes especiarias: 6 quilos de mirra, gente, a cara da riqueza, não? Vamos falar a verdade? 6 quilos de mirra líquida. A metade disso, ou seja, 3 quilos de canela, 3 quilos de cana aromática, 6 quilos de cássia, com 3 quilos desculpa, com base no peso padrão do santuário e 1 galão de azeite de oliva, e faça desses o seu óleo sagrado, né? Então, olha o quanto era importante isso para eles. Gente, 6 quilos de mirra. Claro que não tinha o valor que hoje tem para nós, mas vocês imaginam 6 quilos de mirra? Quanto custaria isso hoje? O quanto isso é nobre? Ok? Então, vamos lá. Um PS aqui para vocês, guardarem isso para vocês, tá? A unção com óleos é algo tão importante e significativo para Deus que o nome Messias, que vem do hebraico, e o nome Cristo, que vem do grego, significa ungido.
E aqui a gente poderia dizer a palavra escolhido, mas não é escolhido. A unção era o derramamento de óleo sobre alguém, imbuído de uma bênção, de uma oração que fosse feita ali. Tá? Então, ungir alguém não é só derramar o óleo, é transportar para a pessoa, passar para a pessoa uma bênção especial. Então, os dois nomes mais conhecidos de Cristo, Cristo e Messias, significam ungido. Então, olha o quanto isso é importante, né? O quanto Deus valoriza isso dentro do que ele deixou para nós, tá bom? Lá em Êxodo 30, o versículo 32, vamos falar de novo. Não derrame sobre nenhum outro homem e não faça nenhum outro óleo da mesma composição. Quando eu li isso aqui hoje de manhã, gente, eu achei o máximo. É quase a Doterra falando do CPTG, né? Não misturem, não façam adulterações, não façam nada disso, ele tem que ser puro. E outra coisa, não eram todas as pessoas, todos os homens que eram dignos dessa unção. Isso eram para dignos, né? Eram para pessoas ali que tinham sido separadas para algum tipo de trabalho, no caso aqui, para os sacerdotes do tabernáculo, tá? Gente, se eu estiver falando, se tiverem alguma dúvida e eu puder ajudar, deixa aqui o comentário, tá bom? Por favor. Vamos lá. Lá em Êxodo 35, o verso 8, nós vamos ler assim, olha. Óleo para iluminação, especiarias para o óleo da unção e para o incenso aromático. Então, eram coisas separadas. O óleo da iluminação, o óleo da queima, o óleo que era um combustível, e o óleo para a unção e para o incenso. Eram coisas separadas. Para a gente entender o quanto isso é importante, né? A questão aromática para Deus é tão importante que ele coloca um móvel dentro do tabernáculo, um móvel aromático, né? Um móvel para exalar aroma. Se fosse hoje, seria uma mesa, linda mesa, com um difusor petal ali em cima, para poder espalhar todo o aroma dentro do tabernáculo. Madeira de acácia, com certeza seria, né, Silvia? A mesa seria de madeira de acácia. Mas olha o quanto é importante. Dentro, bom, para quem estuda essa parte da Bíblia, quando Deus queria conversar com o povo de Israel, ele utilizava do tabernáculo. Ele mandou construir, então, um tabernáculo no deserto. Ele deu as proporções, ele disse exatamente como ele queria que fosse feito. Dentro dessas proporções, ele coloca um móvel, né, que é um incensário, com uma mesa revestida de ouro, que exalasse um aroma. Olha que incrível isso. Claro que nós que estudamos, nós sabemos que ali deveria ter um cheiro bem difícil de aguentar, porque tinha vários sangues ali aspergidos em vários lugares, mas algo aromático, ele se preocupou com isso, em colocar algo com aroma ali, tá bom? Lá em Isaías 61, 3, gravem esse versículo, gente, gravem esse versículo. Talvez seja o nosso versículo preferido aí da Bíblia. Só um minuto que eu vou chegar lá. Então, Isaías 61, no verso 3, tá lá. E dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, o óleo da alegria em vez de pranto, e um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Olha só o que diz a nossa Bíblia. A Bíblia diz que é o seguinte: deem às pessoas que estão tristes o óleo da alegria. O que significa isso, gente? Que existe um óleo da alegria e que é possível que alguém se alegre com o óleo. Tá? E olha que incrível que é isso. Existe, então, um óleo da alegria e existe, então, uma forma de alegrar pessoas com óleo. Claro que aqui a gente pode diversificar bastante e cada um aqui vai dizer que tem um óleo que traz alegria, enfim, que traz tranquilidade. Digitem para mim aqui.
Qual óleo para vocês traz alegria? Digitem para mim, quero ver quais são os gostos de vocês. Já conto o meu. Digitem aqui para mim. Tangerina. Boa. Quem mais? Elevation. A pessoa já vem com tudo. Muito bem, Adriana. Adoro também Elevation. Quem mais? Gosto de tangerina e laranja. Bergamota. Vi gente respondendo bergamota. Excelente. Então, existe um óleo naquele momento ali, que era um óleo da alegria, onde as pessoas poderiam, então, se sentir alegres, apesar de estarem vivendo ali tristezas. Né? O limão siciliano, muito bom, Andresa. Muito bom isso mesmo. Cada um tem, mas, gente, vocês viram que está muito perto. Frankincense, amo. Vocês viram que ele está muito perto ali, né? Os cítricos, em geral, eles estão aqui no que todo mundo falou, todos os cítricos, a Silvia colocou aqui, eles estão ali muito próximos. E sim, gente, os cítricos trazem alegria, tá? Então, se você estiver triste, se você estiver aí preocupado com alguma coisa, se você estiver vivendo aí um momento difícil, os cítricos são óleos que podem te ajudar. Agora mesmo eu estava com meus Sunny Citrus aqui, ó. Agora mesmo, antes de começar aqui com vocês, eu estava inalando ainda na minha mão o cheirinho do Sunny Citrus, tá? Então, existem óleos. Então, pessoal, entendam o seguinte. Às vezes a pessoa chega até você com uma dúvida, com uma tristeza no coração. E um óleo pode ajudar, mesmo que ela não acredite. Mesmo que ela não acredite, o óleo pode ajudar. Então, compartilhem as gotas de laranja, de tangerina. Façam alguém feliz com uma gota. Tá? E eu não estou falando de venda aqui, gente. Eu estou falando de realmente de compartilhamento por amor, né? Compartilha. Então, às vezes a gente vê alguém muito triste, muito chateado, chorando. Se oferece para ela, para que ela possa sentir o cheiro do aroma, mesmo que você nunca mais vai ver essa pessoa, oferece isso a ela, né? Esse óleo pode trazer muito bem a saúde dela, física e emocional, tá? Então, óleo da alegria, quem gosta de fazer isso, grifem aí na Bíblia de vocês o óleo da alegria, tá? Então, tá lá em Isaías 61:3. E não é só neste lugar da Bíblia que está. Existe uma outra citação de óleo da alegria lá em Hebreus 1:9, tá? Onde ele fala do óleo da alegria, de compartilhem ali o óleo da alegria, bem interessante. Agora nós vamos falar sobre a importância dos óleos. Então, lá em Eclesiastes 9:8, vamos achar aqui. Eclesiastes 9, no verso 8. Vamos lá. Esteja sempre vestido com roupas de festa e unja sempre a sua cabeça com óleo. O que ele quer dizer aqui? O óleo é tão importante quanto a roupa que a pessoa está usando ali de festa, né? Então, se você vai se preparar para estar bem, o óleo é importante, né? Então, qual é o seu perfume? Qual é o seu aroma? Né? Não tem aquelas pessoas que a gente abraça e a gente reconhece pelo cheiro? Já viram isso? Que tem pessoas que carregam um perfume. Então, qual é o seu aroma? E aqui nós temos dois aspectos bem importantes. Qual é o seu aroma mesmo? O que você usou de aroma? E qual é o aroma que você passa para as pessoas? Você está transmitindo um aroma de alegria, um aroma de entendimento, um aroma de compaixão? Ou você está transmitindo para a pessoa um aroma de desespero, de tristeza? Então, qual é o seu aroma? Usa esse aroma com as pessoas, né? Contribui com esse aroma, leva um aroma gostoso para as pessoas. Né? E o aroma está no seu sorriso, o aroma está aí na sua pele. É isso que fala muito sobre isso. Gente, até aqui, tem alguma dúvida? Estamos num bom caminho? O que vocês acham? Ok? Muito bem.
Então, vamos Ô, falar Paula, é Eclesiastes o quê? Eclesiastes 9:8. Ah, tá, obrigada. Vamos lá. Vamos para Isaías 39:2. E aí vocês vão entender a preciosidade que são os olhos. O quanto eles são preciosos naquele tempo, né? Quanto aquilo era valorizado. Então, vamos em Isaías 39:2. Então, ó, Ezequias recebeu com alegria os enviados e mostrou-lhes o que havia em seus depósitos: a prata, o ouro, as especiarias, o óleo fino, todo o seu arsenal e tudo que se encontrava em seus tesouros. Os óleos eram guardados como tesouros. As especiarias eram tesouros. Gente, lembra quando o Brasil foi descoberto, entre aspas, que os portugueses estavam a caminho? Eclesiastes 9:8? Isso mesmo, Beth, obrigada. Que os portugueses estavam a caminho das Índias e eles chegaram no Brasil para procurar o quê? As especiarias, tá? Então, eles estavam buscando as especiarias. Isso é valioso, gente, você sair da sua terra. Obrigada. Muito obrigada, Levi. Você sair da sua terra em 1500 e nada, com um barco, um monte de barco, colocar um monte de gente dentro, todo o custo que isso envolvia ali naquela época, sem saber para onde ia, sem um mapa para saber, e você ir procurar especiarias, olha o que isso é valioso, tá? Olha o quanto isso é valorizado, o quanto isso é importante nos temperos das comidas, na saúde das pessoas. Ou vocês acham que eles estavam buscando só os temperos e não estavam buscando remédios, por exemplo? Vocês imaginam lá na Europa o caos tomado na Idade Média com tudo que era doença, tudo que era peste, e eles terem a oportunidade de procurar os remédios em outros lugares. Eles estavam atrás disso, gente, de remédios naturais. Tá? Eles não estavam buscando só os cheiros bons, nem as especiarias. Eles não iam viajar até a Índia para procurar canela só porque a canela tem um cheiro gostoso. Eles estavam procurando novas formas, novos cheiros para colocar ali, para eles poderem se curar das pestes que estavam acontecendo na Europa. Tá bom? Então, lá em Isaías, a gente vai, então, fala de quanto isso era valioso, quanto isso era buscado, guardado dentro do armazém, não estava em qualquer lugar, estava bem guardado ali, porque era muito valioso. Olha que legal, em Mateus 6:17, Mateus 6:17, que está escrito assim: ao jejuar, arrume o cabelo e lave o rosto. E na minha outra versão estava escrito: se arrume e ponha o óleo na sua cabeça. Ou seja, você vai jejuar, né? É uma prática muito comum dos cristãos, era jejuar e oração. Mas, o microfone, se não quiserem falar, por favor. Obrigada. O que era uma prática muito, muito comum era o jejum e oração. O problema é que as pessoas jejuavam e elas queriam que todo mundo soubesse que elas estavam jejuando. Então, eu estou pagando uma penitência, então todo mundo tem que saber. E aí Jesus fala assim: não, quando vocês estiverem jejuando e orando, ninguém precisa saber. Troca de roupa, penteia o cabelo, pinga um óleo na cabeça e fique bem. Pareça bem, você tem que estar bem. Senão ninguém vai querer jejuar e orar, se você estiver muito mal. Olha só, né? O quanto ele se preocupa com isso. Então, apareça bem, esteja bem. Tá? Esteja bem. Então, aqui o óleo entra de novo para o bem-estar. Se apresente bem, esteja bem. Olha que incrível é isso, tá? Falando mais um pouquinho sobre alguns tipos de óleos que aparecem na Bíblia, tá? Existem alguns muito famosos aí que a gente costuma falar bastante, né?
que é o incenso, por exemplo, que é o nosso frankincenso, o nosso olíbano. O nosso olíbano da doterra, ele vem ali da região da Etiópia, mas ele é abundante ali na região do Oriente Médio, tá? Ele é uma árvore, uma resina. Para quem já teve a oportunidade de conhecer a sede da doterra aqui em São Paulo, eles têm ali um tanto de olíbano ali dentro do cubo de vidro. Mas o óleo de olíbano é uma resina, parecem pedras meio gelatinosas, mas não moles, mais resinosas mesmo. E isso era comum deles tirarem essa seiva da árvore e eles queimarem isso como incenso. Então, esse é o nosso incenso. Né? O incenso, quando fala na Bíblia, muitas vezes está falando frankincense. A passagem mais conhecida é quando Jesus ganha de presente dos 3 reis magos aí no Natal, o óleo de olíbano, né? A resina de olíbano. Eu imagino que ele tenha ganhado um frasco com várias pedrinhas ali dessa resina. E o olíbano, quando Jesus morre e ele é enterrado, né? Ele é enterrado não, ele é sepultado, o corpo dele é ungido com óleos. Muito provavelmente com esse mesmo que ele ganhou, porque a família de Jesus era uma família muito pobre e não teria esse dinheiro para dispor. Então, esses presentes que ele ganhou ao nascer, talvez tenham feito parte ali do seu sepultamento, tá? Bem como a capa lá, que lembra que eles dividem a capa, enfim. Então, o óleo de olíbano, claro, gente, que eles não tinham noção do tanto de benefício que esse óleo causa na nossa saúde. Jamais. Eles não sabiam sobre isso. Mas o conhecimento que eles já tinham já era suficiente para que eles usassem isso e que eles tratassem o óleo de olíbano como um óleo nobre e valioso, tá? Funções do nosso óleo de olíbano, tá? Nosso óleo de olíbano, se você está aqui pela primeira vez e você nunca sentiu, é o nosso rei dos óleos, tá? É o óleo que traz, ele tem poderes regenerativos celulares e ele consegue enxergar uma célula. Então, olha que legal, eu estive ontem não, segunda-feira fazendo uma classe e tinha uma farmacêutica presente conosco. Se tiver alguma aqui, por favor, se manifeste. E ela estava contando, né, que os remédios, eles não ultrapassam as nossas células, eles não entram nas nossas células. Eles atuam ao redor das nossas células. E já tem muitos estudos científicos, que os óleos essenciais serão o veículo para os antibióticos do futuro. Então, vai se usar o óleo essencial para que o antibiótico possa agir mais profundamente na célula. Olha que incrível isso. E aí, o olíbano, ele tem essa capacidade de entrar na célula, ele enxerga a célula, e ele olha para ela e diz assim, ok, essa célula está boa. Não, não está. Se ela tem conserto, ele provoca com que essa célula se recupere. Gente, o quanto isso é incrível. O quanto isso é incrível. Né? E vocês depois podem buscar, vai lá na PubMed, vai lá nos sites de publicações médicas, a maioria deles em inglês, mas você consegue traduzir ali pelo Google. Estuda um pouquinho sobre o olíbano, porque as propriedades regenerativas celulares dele, elas estão cuidando de doenças que a medicina hoje não tem mais para onde fugir. Não tem mais o que fazer. Né? Então, doenças degenerativas consegue se bloquear um pouco, mas não consegue que a célula se recupere. E o olíbano muitas vezes tem conseguido isso, inclusive em alguns tipos aí de cânceres tumorais, vários estudos científicos, tá bom, pessoal? Entra lá e procura sobre isso. Mas o olíbano, ele entra na célula e quando ele provoca a melhora da célula, ok. Mas se a célula não tem conserto, gente, ele provoca a morte celular, que se chama apoptose. E o que a gente menos quer nessa vida é um monte de célula ruim se multiplicando. E isso não acontece quando, quer dizer, essa é a função do olíbano, de bloquear esse crescimento desorganizado de células ruins. Tá? Então, funções do olíbano. Preparem-se para anotar aí um caderno inteiro de funções do olíbano. Vamos lá. Anticatarral, anticâncer, antidepressivo, anti-infeccioso, anti-inflamatório, antisséptico, antitumoral, expectorante, estimulante,
do sistema imunológico e um sedativo poderoso, tá? Usado há muitos anos, desde lá da Bíblia, quando Moisés começa a falar do incenso, tá? Ele já está falando ali de olíbano, usado em rituais espirituais para elevar, para você chegar mais perto de Deus, tá? Muito utilizado nisso. Não à toa Jesus ganha isso dos reis magos, né? Eles não tinham nem ideia do que Jesus iria passar, mas foram inspirados pelo Espírito para poder entregar isso de presente para Jesus, tá? Esse óleo, gente, é um óleo muito nobre, de uso diário. Graças a Deus, hoje nós temos ele em frascos, e você pode inalar, colocar no difusor. Excelente para as crianças, tá? Você colocar no difusor perto das crianças para regenerar algum dano que tiveram ali, de memória, de foco. Excelente para isso. Tá bom? Então, o olíbano, gente, é um óleo incrível e que devemos usar diariamente para a nossa saúde, tá? Quero falar de um outro óleo que a Bíblia fala muitas e muitas e muitas vezes, que é o cipreste. E ela fala como da madeira do cipreste, né? Mas ela fala do óleo sendo usado como perfume. Então, vamos lá, em Isaías 41, 19. Vamos lá. Porém, no deserto, o cedro, a acácia, a murta e a oliveira, colocarei juntos ao ermo o cipreste, o abeto e o pinheiro. Tá? Então, a forma ali como eles estavam, né? Várias ervas ali, vários que hoje nós conhecemos, né? O abeto, o pinheiro, o cipreste, estavam todos ali. E em Isaías 60, 13... A glória do Líbano virá a você, juntos virão o pinheiro, o abeto e o cipreste para adornarem o lugar do meu santuário e eu glorificarei. Olha que incrível. Então, mais uma vez, o cipreste aparece aqui como uma erva nobre, né? Algo que estava ali adornando. Eu perdi. O Líbano é incrível mesmo. De todos, meu preferido, muito poderoso, verdadeira aula de história. Verdade, gente. Aula de história. Quem não gosta de história hoje... aprende aqui pelos olhos, tá bom? Então, os ciprestes, vocês conhecem o cipreste? Vocês já usam o cipreste? Deixa eu contar para vocês que o cipreste, gente, é um óleo poderosíssimo para as questões vasculares, tá? Questões vasculares. Ele é poderosíssimo para isso, tá? Então, quais propriedades do cipreste? Antibacteriano, anti-infeccioso, antimicrobiano, mucolítico, antisséptico, adstringente, desodorante, diurético, descongestionante linfático, aí as questões vasculares, tá? Descongestionante linfático também da próstata, refrescante, relaxante, vasoconstritor. Tem problemas de varizes? Coloca o cipreste. Também foi, o Beth, foi sim, a madeira de cipreste, gente, foi usada na Arca de Noé, para a construção da Arca de Noé, tá? Obrigada, Beth. Eu nem estou falando, gente, dessas madeiras em outras partes da Bíblia, eu estou mais focada aqui na questão dos óleos mesmo. Mas o cedro, por exemplo, também é muito utilizado, a madeira de cedro é a madeira que foi usada no tabernáculo, né? A madeira que foi usada em várias construções ali da Bíblia. O cipreste foi usado para a construção da arca, né? Então, várias coisas aí que fala dessas madeiras, dessas árvores, né? E, eu estava falando do cipreste. Se você tem problema de varizes, acrescente o cipreste aí no seu hidratante noturno, para você aplicar na região das pernas. E o cipreste, gente, está lá no Aromatote. Salvo o meu engano, mas eu acho que eu não estou enganada, porque eu uso aquilo quase todos os dias. Mas o cipreste está lá no Aromatote. Então, aquela sensação de relaxamento. Deixa eu encontrar aqui. Aquela sensação de relaxamento, de perna que não dói. Não sei vocês, gente, mas eu uso muito Aromatote. Tá?
Deixa eu achar aqui, peraí. Enfim, quem acha para mim, por favor, a composição certinha do Aromatode, que deixei marcado e não está aqui comigo agora. Bora! Isso mesmo, ó. Manjericão, toranja. Ai, gente, por que eu gosto tanto, né? Quem me conhece sabe que eu sou a louca do grapefruit. Cipreste, manjerona, lavanda, hortelã-pimenta, tá? Ele causa essa sensação, ajuda com a retenção de líquido e também com a vascularização, melhora bastante aquele cansaço na perna, aquela agonia nas pernas, tá bom? Próximo óleo que nós vamos falar é o cedro. Existe o cedro do Líbano, queimado, né? A Bíblia fala muito deles, da madeira sendo ali queimada para que exalasse o odor, né? Para que iluminasse ali quando eles estivessem caminhando, enfim, alguma necessidade assim. E falar um pouquinho do cedro para vocês. Cedro, tá? Propriedades do cedro: antifúngico, anti-infeccioso, antisséptico, adstringente, diurético, repelente de insetos e sedativo. Olha que incrível, né? Eles, lá no tempo bíblico, eles não faziam a menor ideia de que essas funções, que esses óleos tinham essa função. Não tinha a menor ideia. Mas eles utilizavam, e aí depois a ciência vem e comprova tudo isso que eles já faziam, tá? Vamos falar de um outro óleo, gente, muito interessante, que a Bíblia fala muito, que é a alegria das mulheres, que é sobre o embelezamento, que é a mirra. Existe uma personagem da Bíblia, que aliás é a nossa queridinha, né? Que usava mirra. Quem sabe? Quem sabe quem é? Esther. Esther é a nossa personagem que usava a mirra para tratamentos de beleza. E ela é muito chique, né, gente? Ela era rainha, mas antes de ser rainha, ela recebeu 12 meses de tratamento com mirra. É muito a cara da riqueza. Né? Imagina nós hoje podendo receber 12 meses de tratamento com mirra, e nós podemos, né? Receber a mirra aí todos os dias. Mas eu quero achar aqui, então, Esther 2:12. Vamos achar aqui. Esther. Então, o capítulo 2, verso 12. Antes de qualquer daquelas moças apresentar-se ao rei Xerxes, deveria completar 12 meses de tratamento de beleza prescritos para mulheres. 6 meses com óleos de mirra e 6 meses com perfumes e cosméticos. Gente, a cara da riqueza? A cara da riqueza, vamos falar a verdade? 12 meses de tratamento, 6 com mirra, 6 com perfumes e cosméticos. E aí eu quero fazer uma pergunta para vocês. Os cosméticos que ela usava vinham da onde? Quem aí chuta? De onde vinham os cosméticos? Eram feitos com o quê? Que será, né? Pois é, gente, os cosméticos eram feitos com os olhos. Claro! Eu imagino, sim, que eles tenham algum tipo de matéria-prima ali, uma base, um óleo carreador, como nós chamamos hoje, né? Para aplicar ali, enfim. Não sabemos do que, com certeza, né, Levi? Com certeza vinham dos olhos. Mas e hoje, gente? Por que os nossos cosméticos não são dos olhos? Querem ficar lindonas aí, a gente muitas vezes está usando aí produtos que sabe Deus de onde veio, cheio de parabenos, cheios de petróleo, de substâncias químicas. Troquem os cosméticos de vocês, gente. Aprendam a fazer. No livro Modern Essentials tem várias receitas sobre os cosméticos, né? Sobre como fazer gloss labial, esfoliante, hidratante, tudo isso. Né? Então, aprendam a fazer os cosméticos de vocês, usem isso para a pele de vocês, para o tratamento de vocês,
para vocês se livrarem um pouco dos químicos. Tem mais passagens na Bíblia que falam sobre a mirra, tá? Lá em Gênesis 37, 25 fala, Gênesis 43, 15 fala também. E eu quero ler com vocês Êxodo 30, 23. A Beth está aqui me ajudando com os textos, estou adorando, Beth. Êxodo 30, 23. Junte as seguintes especiarias, então. 6 quilos de mirra líquida, metade disso, ou seja, 3 quilos de canela, é a receita que a gente já deu, né? Que a gente falou aqui. 3 quilos base de cana aromática, 6 quilos de cássia, e aí disso façam o óleo. Foi um spoiler que a gente deu antes, né? Mas com isso façam ali um óleo de unções. Quando a gente vai... Ontem eu conversei isso com a Beth, né? Quando nós vamos preparar um blend para alguém, não está incluso, não deveria estar incluso na nossa cabeça aquilo que é vendável. Não é só a venda que importa. Quando nós preparamos um blend para alguém, nós precisamos entender as necessidades da pessoa e supri-las da melhor forma possível. Ontem eu e a Beth, nós estávamos conversando sobre um blend para psoríase, né? E muitas vezes nós esbarramos ali na pessoa que ou que não pode comprar todos os óleos de uma vez, ou que ainda não tem essa certeza de que vai funcionar. Gente, muitas pessoas passam por males há muito tempo, gastaram muito dinheiro com remédios, com tratamentos para algumas coisas que não funcionaram. Então, elas têm muito medo do que estarão usando, né? Então, quando vocês forem preparar alguma coisa, indicar alguma coisa para alguém, indiquem pelo amor, né? Transmitam a essa pessoa que você está com vontade de ajudar e não de vender. Você precisa ajudar essa pessoa. E se você está aqui porque você quer conhecer, não conhece os óleos ainda, saiba que esse é o propósito da doTERRA. É entregar amor, só que em gotas. Né? Fazer com que o amor pingue na mão de todo mundo. E, às vezes, o amor ele está imbuído dentro de um tratamento físico, mas, às vezes, ele está ali nas emoções. Às vezes, a pessoa que está aí com você, ela precisa do óleo da alegria. E você pode transmitir isso para ela. E, às vezes, ela precisa do óleo para uma ferida física mesmo. Né? Então, quando você for transmitir isso, assim como a Bíblia, gente, por aqui eu já quero terminando. Tá? Assim como a Bíblia, ela usa os óleos, né, em dias de festa, de alegria, mas também em dias de luto, também em dias de tristeza, e ela pede para que as pessoas carreguem os óleos, levem consigo. Assim é que nós devemos fazer. Carreguem o amor, carreguem o amorzinho em gotas, sabe? Carreguem a tranquilidade, levem alegria para as pessoas. E sintam no coração de vocês o quanto isso é lícito, o quanto isso é de Deus, o quanto Deus preparou para que hoje nós estivéssemos aqui com essas ferramentas em mão para levar para as pessoas aquilo que elas estão precisando. Muitas vezes, ela está precisando do óleo da alegria, mas não é o óleo que vai resolver sozinho. Ele precisa ser transportado até lá, ele precisa chegar com um sorriso, ele muitas vezes precisa chegar com um abraço, com um acalento, com um coração recebendo o que a pessoa está te falando. Então, assim como a Bíblia, gente, vocês podem ter certeza absoluta. Assim como a Bíblia nos indica para nós usarmos substâncias da natureza para o nosso bem-estar físico e espiritual, 99% de psoríase. Olha só que legal, né? Cuidar da pessoa. Assim como a Bíblia nos ensina a usarmos os óleos essenciais, a compartilharmos os óleos essenciais, e com amor, e levar isso, e vocês podem ter certeza de que isso é perfeitamente plano de Deus, façam isso. Levem essa missão, esse propósito de levar o benefício através da natureza e levar isso, essas gotinhas em amor. Tá bom? Eu espero que tenha sido bem significativo para vocês, eu espero que tenha esclarecido aí para quem assistiu isso,
sobre essa questão de ser cristão ou não ser cristão, de ser místico ou de não ser místico. Se você não é cristão e você está aqui, que bom que você veio, você vai entender um pouquinho mais da linguagem e das ansiedades que nós cristãos recebemos quando ouvimos falar de aromaterapia. E se você é cristão e passou pelo que eu passei, saiba que você não está sozinho e que a Bíblia nos respalda e ela nos guarda para que nós possamos levar essa verdade dos óleos essenciais para as pessoas. Tá bom? Eu quero encerrar a gravação aqui. Obrigada, Beth. Obrigada a todos vocês. Vamos tirar uma foto? Quem